primórdios da fundação da FEJAMA. Depois de ser praticado de maneira amadorística por muito tempo, após solicitação da Confederação Brasileira de Judô, com o apoio da FAUND, Federação Amazonense Universitária de Desporto, o Amazonas cria a Federação de Judô do Amazonas. Uma vez que o esporte obteve resultados significativos em competições nacionais, tais como o Bicampeonato Brasileiro de Judô Universitário em 1970-71, categoria peso pesado, título alcançado pelo judoca Nilson Pascoal da Silva, natural de Goiás, que também chegara no início da década de 70 como aluno excedente do curso de farmácia da antiga Universidade do Amazonas, bem como tendo conquistado as medalhas de bronze em 1971, os judocas Ângelos Figueiras, Paulo Nasser, Remédio Leucádio e Raimundo Nonato Gouveia. E outro fato relevante que motivou a organização da FEJAMA foi a medalha de bronze conquistada por Chiak Ishii nas Olimpíadas de Munique, Alemanha, 1972. A fundação da Federação de Judô do Amazonas, FEJAMA, ocorreu em 12 de julho de 1973, tendo como membros fundadores o atleta Nilson Pascoal da Silva, como primeiro presidente, os senhores Luiz Carlos Mestrinho Melo, o Tical, Almério Botelho Maia, Flávio Cordeiro Antony, Walter Caldas, Irã de Carvalho e o poeta Elson Farias, na qualidade de conselheiros fiscais. A primeira sede da federação funcionou na Avenida Joaquim Nabuco, anexo da União Esportiva Portuguesa, dividindo o espaço com a Federação Amazonense de Basquetebol. Consequentemente, no ano seguinte, passa a funcionar na sede da Academia Samurai, na Rua Barroso, ao lado da Casa do Estudante. No Jubileu de Prata, em que a FEJAMA completa 50 anos, é muito gratificante para os meus sentimentos tecer alguns comentários sobre a sua criação e o êxito de suas atividades até hoje. Tive a honra de participar da sua fundação na tarde memorável de dia 12 de julho de 1973, no Atlético Rio Negro Clube, juntamente com figura de escola do cenário esportivo amazonense. Naquele momento, o esporte amador do Estado passava por uma fase crítica e desordenada, mas graças ao grandioso evento da realização dos Jogos Universitários Amazonenses, efetuado pela Federação Amazonense Universitária de Desporto, FAUD, capitaneada pelo dinâmico e notável líder Dr. Roberto Gesta de Mello, então presidente da FAUD, que impulsionou, com o dinamismo de todas as suas forças, a execução do melhor, maior e inesquecível Jogos Universitários Amazonenses, que selecionou uma playlist de jovens, de atletas que iriam compor a delegação amazonense nos Jogos Universitários Brasileiros. Entre eles, o nosso estimado companheiro Nilson Pascoal da Silva, Nilson, fundador e primeiro presidente da nossa querida FEJAMA, que por 2 anos seguidos tornou-se bicampeão da categoria de peso pesado, conquistando 2 medalhas de ouro como representante do estado do Amazonas, e outros grandes atletas que brilharam. A plantação da semente naquele célebre dia de junho de 1973 germinou com uma força extraordinária, despontando inúmeros judocas que galgaram posição de destaque no contexto nacional, com vitórias memoráveis, elevando os judôs do estado do Amazonas ao lugar de relevo entre os judocas nacionais. O que nos deixa alegre, feliz e muito irradiante é constatar que a sementeira criada brodou com sucesso estrondoso pelo carinho, dedicação dos valorosos dirigentes que nos sucederam e os atuais que, com muitos esforços e sacrifícios, até mesmo os pessoais,
procuro realçar cada vez mais com um trabalho sério, concreto, digno de todos os encômios para manter a grandeza dessa poderosa federação. Os meus exclusivos cumprimentos aos membros efetivos da direção da FEJAMA, augurando muito êxito na sua gestão, com esplêndidas vitórias para a glória cada vez maior da federação. Sensibilizado, agradeço a distinção de rememorar algumas passagens dignificantes da Federação Amazonense de Judô. Muito obrigado pela oportunidade. A nossa história começa nos anos 70, quando houve mudança na estruturação do desporto brasileiro. E aqui não foi diferente. Aqui era comandado pela FADA, Federação Amazonense de Esportes Atléticos, que era feito pelo grande Laércio Miranda, um homem extremamente organizado. A partir do desmembramento, a primeira a sair foi a Federação de Futebol, depois foi vôlei, basquete, handebol e as outras vieram tudo na consequência. Por quê? Porque o movimento do desmembre do esporte amazonense começou com o Dr. Roberto Gesta de Mello, a pessoa que fundou todas as federações especializadas no Amazonas. E o judô acabou entrando pela FAUD, na qual inicialmente o presidente Roberto Gesta comandava. A FAUD veio, de alguma forma, trazer para o Amazonas a estrutura do judô que acabou surgindo. Lógico, o Dr. Jimenez já estava aqui e ele já era faixa preta e ele fez com que fosse o primeiro presidente da Federação Amazonense de Judô. É bom que se diga que a primeira medalha da história do Amazonas a nível nacional foi no judô, com Nilson Pascoal, o famoso Nilson. Tudo isso aconteceu em função da lei que desmembrou uma confederação, e nesse caso aqui uma federação que tratava de todos os esportes. E nós, quando garoto, 4 irmãos que somos, já fazíamos o karatê, e em frente à minha casa o Jimenez abriu a federação com sua academia, e lá fomos para aprender o judô. Fizemos judô por um tempo, aí se fundou a Federação de Jiu-Jitsu, fomos para a primeira turma de Jiu-Jitsu, mas para nós o que interessava como família era viver e conviver dentro das artes, sejam elas artes marciais, ou arte do vôlei, arte do basquete, do handebol. O multiuso que a modalidade esportiva tem na formação do cidadão. E o judô acabou sendo, na prática, um dos grandes veículos, porque o judô disciplina, educa. E dos nomes muitos que eu tenho por aqui, Tikara Rajvara foi um dos grandes atletas que nós temos na nossa cidade, né? O próprio Nilson, que foi um nome extraordinário, que projetou o Amazonas para o Brasil, Ângelo Figueiras, um dos grandes judocas que nós tivemos nas nossas histórias. Estas e muito mais. Mas aí foi a ponta do iceberg. A partir daí, o judô se tornou pleno, estadual e nacional. Depois da regularização do esporte, foi realizado no ginásio do Colégio Militar o primeiro campeonato amazonense de judô, em março de 1974, que na ocasião, na presidência Dr. Ângelos Cruz Figueiras, trouxe o sensei Matheus Sujizaki, campeão pan-americano e mundial de judô, 1968, e diretor técnico da Federação Paulista, que ministrou um curso de regras de arbitragem na sede da Academia Samurai na Rua Barroso. No ano de 1975, a Federação de Judô do Amazonas passa a ser presidida pelo Dr. Armando Jimenez da Silva, passando por uma grande transformação no esporte, com excelente contato com a Confederação Brasileira de Judô, momentos em que se realizam várias clínicas e cursos especializados, trazendo grandes nomes do judô nacional e internacional para o Amazonas, destacando-se a presença dos mestres da Kodokan do Japão, Senhor Inagizawa, graduado em 8º Dan, e Yamamoto, instrutor do Departamento de Polícia de Tóquio. Eu sou o Sensei Pedrão de Judô, um dos atletas mais antigos da Federação Amazonense de Judô, onde tive também o privilégio de ter participado
da fundação da Federação Brasileira de Judô. Também teve o privilégio de ter participado do primeiro campeonato amazonense de judô, realizado em 1973. E hoje eu quero parabenizar aqui de coração a FEJAMA, a Federação Amazonense de Judô, essa família que é unida, essa família que é guerrida. E eu quero convidar você que não faz parte ainda dessa família, venha para nós, una-se à equipe, à família do judô, pois aqui nós temos qualidade de vida. A todos, os! Esse movimento idealizou em 74 o primeiro campeonato estadual e depois, no ano de 1975, a Federação, na gestão de Armando Gimenez da Silva, foi reconhecida pela Confederação Brasileira de Judô. Anos depois, esse processo iniciou uma massificação no esporte local, sendo introduzido nas escolas, nas indústrias e a criação de novas academias, que durante esses 50 anos geraram grandes frutos, formaram grandes profissionais e hoje nós temos mais ou menos em torno de quase 5.000 adeptos praticados e filiados na federação. Parabéns, FEJAMA, parabéns por esse árduo trabalho, parabéns a todos aqueles que participaram dessa história e ajudaram a escrever o judô no estado do Amazonas. Início da massificação do judô no Amazonas. Primeiros campeonatos estaduais, jogos estudantis, jogos universitários, jogos industriais. Primeiro medalhista nacional em competição oficial da CBJ, Confederação Brasileira de Judô. Festival de Judô Feminino. Surgimento de novas academias. Implantação do judô nas escolas. Solidificação do judô com o surgimento de novos campeões nacionais e internacionais. Colaboração de cada presidente entrevistado e contexto atual da FEJAMA. Presidi a Federação de Judô do Amazonas em 1993, representei esse estado em diversos campeonatos, participei da direção da Federação de Judô do Amazonas como árbitro, como coordenador da comissão de graus, estive também à frente da ouvidoria da Federação de Judô do Amazonas e também participando em diversos campeonatos de judô representando esse estado. Venho aqui parabenizar o Judô do Amazonas e a federação por seu cinquentenário. Assumi a gestão em 2019, onde procuramos, desde os primeiros dias de gestão, organizar a nossa parte administrativa, financeira, contábil e a parte técnica. Fundamos um novo estatuto, na qual está alinhado justamente com o estatuto da CBJ, onde consta os nossos conselhos, dos quais nos ajuda a administrar a Federação de Judô do Amazonas. Agradeço aos nossos fundadores que fizeram de tudo para que a Federação de Judô este ano completasse 50 anos e nós pudéssemos comemorar o jubileu de 50 anos de fundação da Federação de Judô do Amazonas. Não poderia deixar de agradecer aos nossos parceiros, a UEA, através da produtora VAT, a SAMEL, são entidades que contribuem para o desenvolvimento do nosso esporte e nos ajudam na divulgação da nossa modalidade. Agradeço a nossa diretoria, todos os nossos conselhos, os nossos diretores, dos quais sem vocês não poderia a nossa gestão ser considerada uma das melhores do país. Agradeço os nossos atletas, os nossos professores e os pais dos atletas que contribuem, que nos ajudam, sempre participando dos campeonatos da federação. Este ano já fizemos vários campeonatos e iremos fazer outros. Agora, no dia 12 de julho, iremos comemorar a sua fundação. Parabéns, FEJAMA, pelos seus 50 anos, que venha muito mais. FEJAMA é judô, judô é FEJAMA, judô, caminho suave, o caminho que todos
deve trilhar.